Durante muito tempo eu achava que maturidade emocional era não chorar, não se abalar e dar conta de tudo sozinha. Só que na prática isso me deixava mais exausta, reativa e cheia de conflitos internos. Olhando pra trás, eu percebo que o problema não era que eu não era forte o suficiente ou que eu era intensa demais. Era a falta da chamada maturidade emocional. Uma coisa que ninguém nunca me ensinou, mas que mudou absolutamente tudo depois que eu aprendi. O que transformou a forma como eu lido com as minhas emoções, conflitos, frustrações, as escolhas, não foi amadurecer com o tempo. Foi aprender dentro da psicologia, da terapia cognitivo-comportamental, como que uma pessoa emocionalmente madura e como que ela lida melhor com as adversidades da vida. Então, nesse vídeo eu vou te dar os sinais claros de maturidade emocional para você começar a reconhecer e praticar também. Meu nome é Paulinha Gilbert, sou psicóloga da terapia cognitiva comportamental e também sou mãe do Theo. E aqui nesse canal eu compartilho conteúdos de psicologia e maternidade que transformaram profundamente a minha vida nos últimos anos, que eu tenho certeza que vão transformar a sua também. Então vamos direto ao ponto, sem enrolação. Se você quer saber se está amadurecendo emocionalmente ou que ainda precisa desenvolver algumas coisas, esses são os 4 sinais claros que você está no caminho certo. Sinal número 1. Você consegue guiar a vida com base nos seus objetivos e não no que sente na hora. Quando a gente ainda não tem maturidade emocional, a vida costuma ser muito guiada pelo que está mais confortável, o que traz alívio imediato naquele momento. Aí é aquela pessoa que se compromete a ir na academia naquela semana, e aí quando ela se percebe cansada, acorda ali com mais sono naquele dia, ou se sentindo exausta, ela já fica ali no celular, deixando de lado aquele comportamento que ela gostaria muito de ter. Ou então vamos supor que ela tem um dia muito frustrante no trabalho, alguma coisa não saiu como ela esperava, ou alguém falou de um jeito que incomodou ela. Em vez de parar, pensar, avaliar, esperar mesmo, dar tempo para essa emoção abaixar. Aqui a pessoa imatura, a primeira coisa que ela quer fazer é ir logo correr e pedir demissão. Não porque a demissão é a melhor decisão, mas sim porque ela quer sair rápido daquela situação, daquela sensação ruim. Ou então aquele clássico, brigou com o namorado e quando já vê já tá gritando. E aí logo em seguida se arrepende, pede perdão ou até esquece ali o motivo da briga, porque no fundo sabe que essa ação de gritar muito mais desgasta o relacionamento do que ajuda a resolver os problemas. E o que uma pessoa madura faz de diferente? A maturidade ela começa quando a pessoa percebe esse padrão e entende que, se ela sempre agir de acordo com as emoções, os objetivos dela vão ficando cada vez mais distantes. Ou seja, ela pode até continuar cansada, frustrada ou com raiva, mas passa a fazer algo diferente do impulso ali automático. O que você tem que pensar aqui é que existe uma diferença entre emoção e comportamento. Uma pessoa madura, ela entende, eu me senti de um jeito, mas eu fiz outra coisa. Inclusive, na TCC, a gente treina isso muito com os nossos pacientes impulsivos, fazendo uma coisa que a gente chama de técnica de ação oposta, que ela tem como objetivo da pessoa aprender a agir de forma oposta ao que ela sente, para o seu cérebro conseguir justamente diferenciar essas duas coisas. Então, por exemplo, uma pessoa tem vergonha de falar em público e aí ela tende a fazer o quê? Evitar. O que seria a ação oposta? Ela falar, mesmo com a voz tremendo, mas ela ir lá e se expor. Ou então, alguém que tá triste, e a tendência do comportamento dela ao estar triste, ela querer ficar ali na cama. Ao entender que ela precisa de fazer o oposto, ela pode, por exemplo, ir caminhar na rua com o cachorro, mesmo sem ânimo. O ponto central é você agir de acordo com o que vai melhorar a sua vida e o que vai te ajudar no longo prazo, e não conforme o que a sua emoção tá mandando você fazer. Sinal 2. A pessoa madura entende que cada escolha tem uma renúncia. Uma pessoa madura, ela entende que ao escolher alguma coisa, ao falar sim para algo, ela tá falando não para várias outras coisas também. Quem não entende isso é aquela pessoa que quer um relacionamento sério, mas não quer abrir mão, às vezes, de sair como solteira, de flertar, de conhecer pessoas novas, de manter todas as portas ali abertas. Então, no fundo, ela quer os benefícios do compromisso, quer ter segurança, quer ter com quem contar, sem o custo que isso exige, sem os nãos que a gente vai ter que dar. E o mesmo acontece em outras áreas. A pessoa que diz que quer mudar de carreira, mas ela não quer abrir mão da segurança atual. Ou alguém que quer ter filhos, mas não quer abrir mão de tempo livre ou do silêncio. Quando essa renúncia não é aceita, a pessoa ela vive em um conflito interno. Ela escolhe, mas ela vive ali com aquela sensação de estar insatisfeita, sem entender o que aconteceu, ou achando que deu alguma coisa errada no plano dela, que ela não escolheu direito. E o que uma pessoa madura faz? A gente vê a maturidade quando a pessoa consegue assumir, poxa, se eu escolher isso, algumas coisas vão ficar de fora ali. Até a
mentalidade passa a ser diferente, porque em vez de entender que aquilo ali é uma perda muito grande, ela passa a entender algo como uma consequência natural da escolha dela. E aqui é claro que ela pode sentir falta de algumas coisas, coisas que ela tá falando não, e que em alguns momentos ela sente saudade, que ela gostaria de falar sim. Até trazendo um exemplo pessoal, depois que eu tive filho, claro que eu sinto falta às vezes de um tempo livre, de viajar, de ter ali um silêncio dentro de casa. Inclusive no início eu acho que eu fui muito imatura, porque eu sentia que eu ficava relutando com isso, ainda assim querendo um pouco da minha vida antiga. E até aquela coisa do melhor dos dois mundos. Então esse conceito da psicologia me ajudou demais a me lembrar que eram renúncias que eu precisava fazer para ter todo aquele amor, todas as coisas especiais que eu estava vivendo na maternidade. Só depois de eu entender isso que eu consegui ficar, enfim, em paz com a minha escolha e aproveitar ela. Se você tá gostando desse vídeo, não esquece de curtir, porque isso faz muita diferença pro meu trabalho aqui. Vamos pro sinal 3. A pessoa madura consegue sustentar escolhas sem exigir um resultado imediato. Então, além de entender que toda escolha envolve uma renúncia, a pessoa madura, ela entende que muitas coisas importantes levam tempo para acontecer. Então, vamos pegar aquela pessoa que escolheu quer ter um relacionamento sério com alguém. Isso não significa que essa pessoa certa vai aparecer amanhã. Isso envolve você se expor, você conhecer gente que às vezes não vai dar certo, você lidar com frustração, você esperar. E é muito chato, eu sei. Só que o tempo e as experiências desse processo vão ser muito necessários. E a mesma coisa vale para carreira, para estudo, para projetos, para maternidade. Você escolhe uma coisa e por um bom tempo você fica ali só investindo, só se doando. O resultado muitas vezes não é imediato. E isso não significa que a escolha foi errada. Quando falta maturidade emocional, a tendência da pessoa é interpretar essa demora como um sinal de fracasso. Começa a questionar tudo, a mudar de direção o tempo inteiro, sempre buscando o quê? Aquilo que vai trazer resultado e alívio mais rápido. Meu ponto aqui é mostrar que coisas grandes, coisas muito boas da vida, normalmente demoram a acontecer. A gente não tem um grande resultado imediato e sustentar a decisão ao longo do tempo vai sim exigir paciência, constância, tolerância à frustração. E a dica aqui para você conseguir sustentar essa escolha é você tentar ver progresso ao longo do tempo que você vai fazendo aquilo, que você vai escolhendo aquilo. Muitas vezes a gente está tão acostumada a querer um resultado e olhar sempre para o objetivo final que a gente esquece de todo o progresso ali do dia a dia. Então, por exemplo, eu quero me ver casada, eu quero me ver com esse corpo aqui malhado, eu quero ganhar X mil por mês. Tenta ver quanto que você avançou nos últimos 3 meses, em vez de ficar só comparando ali com o quanto que você está distante daquele resultado que você gostaria. Isso vai tornar essa escolha mais leve e vai te ajudar a sustentar para não ficar ali toda hora mudando de roupa, mudando de decisão. E o sinal 4 da pessoa madura é, ela tem um olhar mais flexível sobre as pessoas. Um sinal muito claro de maturidade é quando a pessoa ela entende que o jeito dela viver não é o único jeito possível. E ela viver desse jeito não torna os outros totalmente errados. Quem é imaturo percebe que qualquer escolha diferente da dela já incomoda, a pessoa já começa ali a julgar, a se comparar, a tentar convencer o outro de que ela é estranha ou que ela deveria fazer algo totalmente diferente do que ela está se propondo. Então, por exemplo, às vezes uma amiga escolhe não casar, não ter filhos agora, ou então priorizar a carreira. Se isso não combina com a visão de vida da pessoa imatura, já surge o pensamento assim, nossa, ela tá fugindo de responsabilidade, ela tá vivendo errado, no fundo ela vai se arrepender. Então, uma forma de maturidade é você conseguir reconhecer que existem valores diferentes dos seus e também que uma vida pode ser bem vivida de formas diferentes da sua. E quem é maduro não se influencia ali pelo que os outros estão achando ou pela forma do outro ver o mundo. A ideia aqui é você continuar escolhendo o que faz sentido para você. Não abrir mão dos seus valores porque o outro tá fazendo diferente. Mas você entender que o outro pode fazer diferente, que você precisa aceitar o jeito do outro também. Inclusive, isso pode te ajudar demais a ter relação com pessoas que pensam diferente. E isso ajuda até a gente ter flexibilidade, a aceitar que existem vários pontos de vista que são diferentes do nosso. E a gente pode até aprender com eles. E hoje eu percebo que isso me ajudou demais, porque eu tenho amigas que vivem de uma forma totalmente diferente da minha, às vezes valores muito diferentes, mas que eu percebo que elas não estão dispostas a fazer as mesmas renúncias que eu estou. E isso não deveria ser um problema. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e aproveita e me conta nos comentários qual o sinal de maturidade que você encontrou e qual o sinal que você está precisando de desenvolver. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e assiste esse próximo vídeo. Beijo!